e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias. Toda malícia seja tirada dentre vós. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por ter aonde ir. Nós agradecemos por ter um lugar para nós reunirmos, uma casa para adorar o Senhor. Sabemos que o lugar que o Senhor se encontra com o adorador é onde Ele colocou o seu nome. E aqui, Senhor, tem casas, tem lugares que o Senhor tem colocado o seu nome. Aí o Senhor vem para juntos nós adorarmos em espírito e em verdade. Esta casa apenas nos abriga, mas o Espírito não está entre as paredes. O Senhor fez um lugar celestial para o Senhor habitar. A nossa alma é ali que nós temos um encontro com o Senhor e oferecemos verdadeiros louvores, verdadeira adoração. É ali que se cumpre a palavra, que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Amém? Pode sentar. Eu creio que eu tenho meditado um pouco sobre o que vou falar aqui nesta noite, tenho lido sobre isto e tenho considerado uns dos assuntos mais sobressalente, mais importante de todos os tempos na mensagem. Para mim, isso aqui, nós devíamos levar isso de uma maneira muito séria. Apesar que, quando falamos de seriedade e falamos de honestidade, a primeira pessoa que nós devemos ser honestos é conosco, é comigo mesmo. Se eu não for honesto comigo, imagine com as outras pessoas que se encontram ao meu redor. E quando nós nos propomos fazer um serviço para Deus, nós temos que fazer da melhor maneira possível. Se não sai à altura, se não sai dentro dos parâmetros, mas Deus sabe o quanto você se esforçou para atingir aquele ponto. Isso é muito importante. Se eu posso dar mais de mim, por que eu vou me poupar? Se eu tenho mais para dar, por que eu vou fazer corpo mole e não fazer o melhor? Aí que entra o que o profeta Jeremias disse: maldito é o obreiro que faz a obra do Senhor relaxadamente, antes ele nunca colocasse a mão para fazer de uma maneira desordenada. Mas o que vou falar nesta noite é a respeito selo e marca. Nós sabemos que a 7ª trombeta é a reunião de Israel com Elias e Moisés. E sabemos que o 7º selo
é a reunião de Cristo com a noiva. E o 7º selo é a revelação do Senhor Jesus Cristo. Por isto que é um segredo completo e só é revelado ao eleito. Apocalipse, capítulo 8, primeiro versículo diz que houve silêncio no céu por quase meia hora. Isso é a sua vinda. Silêncio quer dizer, não tem como você ouvir, porque tudo está quieto. Se nós ouvíssemos, nós teríamos a ideia do que estaria acontecendo. Mas este silêncio da sua vinda é o segredo, é o mistério da sua vinda, que foi revelado quando soaram os 7 trovões. Cada trovão corresponde a um selo. Então foram 7 selos abertos, e estes 7 selos é a pessoa de Jesus Cristo, pois Jesus estava oculto em 7 mistérios. E nos dias da voz do 7º anjo, todo o mistério do Senhor seria revelado. Então, quando falamos de revelação, nós sabemos que não está em nossa dependência, não está em nossa capacidade, é Deus que tem que revelar. Congregar e crer na mensagem é uma parte. Ser revelado é outra. Por favor, me entenda, tá? Não confunda isso. Congregar na mensagem, crer na mensagem é uma coisa. Ser revelado é outra coisa. Há centenas e centenas e milhares de pessoas na mensagem que não são reveladas. Entendeu? Aí é onde eu vou entrar num pequeno assunto nesta noite. Espero que isso possa ajudar a cada um que está me ouvindo. É um assunto bastante extenso. Vou entrar nesta primeira parte. Querendo Deus, eu darei continuidade. O profeta disse que quando a pessoa recebe o Espírito Santo, há uma mudança em sua vida. Há uma mudança. E se não houver mudança, então as pessoas adquirem o espírito religioso, até mesmo fanático, pensando que é o Espírito Santo, e não é. E elas não têm como receber, porque aquele espírito que apanhou aquela pessoa não vai deixá-la, ela não tem lugar para o espírito morar. Deus fez uma casa para ele. Você já leu que Paulo escreveu que Deus não habita em casa feita por mãos humanas? É isso? Deus não mora, não vive em casa feita por mãos. Mas a Bíblia diz que ele tem uma casa. Que ele tem esta casa aqui, o seu corpo foi feito pela mão do homem. Tá? Mas Deus tem uma casa que não é feita por mãos e que ele habita nesta casa. Por isto que cada crente nascido de novo, ele tem dentro de si uma casa chamada de lugar celestial. O coração, a alma do homem é a casa que ele fez. Pois esta casa não estava em condições de Deus morar. Ele vem
e redime esta casa com seu próprio sangue. E essa casa limpa e redimida, ele passa a viver nela. Então não foi o homem que fez essa casa. E Deus fez esta casa para viver, habitar nesta casa. Isso está na era de Pérgamo, tá? Então esta casa é a casa do Senhor, não o exterior, mas o interior. E quando Deus convive nesta casa que Ele para si fez, redimiu a sua alma, então o de dentro, o interior como se diz, infinitamente maior do que o exterior. Por isso que Ele tem o controle de tudo que nós fazemos do lado de fora. É por isso que a palavra ser honesto consigo mesmo é uma coisa muito rara. Essa é a verdade. Pois bem, eu vou tomar aqui, nesta noite, algumas leituras da era de Pérgamo, tá? E nessas leituras nós vamos encontrar, então, o fundamento e a importância. Porque se você buscar na mensagem as duas palavras selo e marca, você vai encontrar uma infinidade de mensagem. Deus sela o homem com o Espírito Santo. O diabo marca o homem. O selo está na alma e a marca está na testa. Por isso que quando soava a trombeta, nos dias do Antigo Testamento, que era uma sombra, todos ouviam o som da trombeta. Então, aquilo era um soar de liberdade. A sua liberdade estava na buzina do sacerdote. Quando ele soava, você não era mais escravo, você era livre e voltava para a sua herança, voltava para os seus. Mas se você não quisesse, apenas continuava sendo escravo e nunca mais você seria liberto. Por isto a mensagem é a trombeta que soa. Ela te liberta ou você continua sendo escravo. Tá? Sendo escravo. Agora, quando a pessoa não ouvia, mas não atendia o soar da trombeta, ele é levado em um lugar, e ali o seu dono furava a sua orelha. Então ele estava marcado na orelha. E nunca mais ele conseguia ouvir o som da trombeta. A trombeta podia soar, mas ele estava marcado e não podia sair mais. Por isso que selo é o que Deus faz. A marca é o que o diabo faz. Por que a Bíblia diz que tem uma marca na testa ou na mão? Na testa, então as pessoas estão cativas, são intelectuais, são religiosas. Na mão é porque está efetivamente tendo companheirismo com a marca da besta, que são os religiosos. A mão de companheirismo, uma marca na testa ou na mão. Mas o eleito tem o selo de Deus. Então, vou passar para vocês a leitura que estarei realizando a partir de agora, no parágrafo 30. Você já notou
Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve diz: vem. Veja, a noiva fala a mesma palavra do Espírito. Ela é uma noiva palavra, provando que tem o Espírito. Em cada era da igreja ouvimos estas palavras: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito da palavra. Se você tem o Espírito, você ouvirá a palavra para a sua era, assim como aqueles verdadeiros cristãos receberam a palavra para a sua era. A noiva fala a mesma coisa que o Espírito fala. Por isso diz, o Espírito diz: vem. A noiva também diz a mesma palavra: vem. Eles falam a mesma palavra. Então, o Espírito Santo em você leva você a falar a mesma palavra que está nas Escrituras. Se não falar a mesma palavra, então está enquadrado em outra coisa. Você captou nesses últimos pensamentos? Eu repito, cada era da igreja termina com a mesma admoestação. Aquele que tem ouvidos, ouça, individualmente, o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito da palavra, ele tem a verdade para cada era. Cada era tem tido seus próprios eleitos. E este grupo de eleitos sempre ouve a palavra e a recebe, provando que tem a semente neles. João capítulo 8, versículo 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Eles recusam a palavra, suas palavras para os seus dias, mas a verdadeira semente recebe a palavra, porque é de Deus. E todos os teus filhos serão ensinados por Deus, pelo Espírito Santo. Isaías 54, versículo 13. Jesus disse a mesma coisa em João 6 e 45. Sendo um com a palavra, prova se você é de Deus ou cheio do Espírito Santo. Não há outro critério, mas aqueles que têm o Espírito, é impossível que eles não falem exatamente o que o Espírito está dizendo. Veja bem isso. Pois bem, esta palavra que ele deixou impressa é uma parte dele. Mesmo quando você a aceita pela fé, em uma vida cheia do Espírito, ele disse em sua palavra, ele disse que sua palavra era vida. João 6,63, mas é isto exatamente o que ele é. Em João 14,6,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Romanos 8:9. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eis aí, ele é Espírito e é vida. É isso exatamente o que a palavra é. É isso exatamente o que Jesus é. Ele é a palavra. Assim, quando um homem nascido do Espírito, cheio do Espírito em fé, toma esta palavra em seu coração e a coloca em seus lábios, isto é, mesmo como a deidade falando, cada montanha se arreda. Satanás não pode resistir perante este homem. Então nós estamos caminhando e ouvindo. Ou assim diz o Senhor. O que é deidade? Deidade é a palavra divindade. Então, o ser divino falava, e a palavra saía pelos lábios mortais dos profetas, e dizia: é assim que o Senhor disse. Não importava, aquilo nunca iria falhar. No tempo exato determinado por Deus, aquilo que o profeta disse acontecia, viria a cumprimento. Assim como Isaías falou de uma virgem que ia conceber, e o profeta do Senhor, ele faz uma afirmação, e vou chegar bem na afirmação que ele fez. Isso me chamou muito a atenção, e eu estou procurando nesta noite passar isto de uma maneira didática, para que a igreja entenda, para que a igreja compreenda, para que muitos tenham a oportunidade de rever o seu conceito com Deus. É isso mesmo que eu estou dizendo, só sendo claro, rever o seu conceito. Eu posso pensar que eu sou salvo, você pode pensar que é salvo, isso não vai mudar Deus a respeito se você é salvo ou você não é. Você tem que ter obras de pessoas salvas, tem que ter obra de salvo. Eu sou salvo, mas as obras não conferem de uma pessoa que é salva. Eu tenho o Espírito Santo, mas as obras não conferem com aqueles que têm o Espírito Santo. Então, o falar, proclamar, dizer, não muda o conceito de Deus ao meu e ao seu respeito. Aí está. É a mesma coisa de você. Tem pessoas que têm paranoia. Você sabe o que é paranoia? Ele pensa que é uma coisa e não é. Eu vi uma coisa esdrúxula. Vou falar uma coisa bem esdrúxula aqui agora, tá? Um rapaz no interior de São Paulo aqui, que não é longe não, aqui uns 200, 300 quilômetros de São Paulo, ele cismou que ele era... Ele cismou que ele era um caminhão. Sim. Ele teve um conceito que ele era um caminhão. Então ele imitava o caminhão, buzinava igual o caminhão, mas era um caminhão perfeito. Mas ele era caminhão? Ele era um ser humano. Mas no conceito dele, ele queria ser o caminhão e imitava o caminhão. Não tem gente que quer ser cachorro e late como cachorro, mia como gato, e vai por aí afora. O que nós pensamos não muda. O que você pensa não muda. Eu penso estar numa igreja que é certinha.
Então vamos tomar aquela igreja certinha e tomar a mensagem do profeta desta hora e conferir se é mesmo. Porque se nós proclamamos, ensinamos uma coisa, tem que conferir, certo? Eu creio. Então, se você crê nisto aqui? Oh, não, isso não é para hoje, isso é para amanhã, isso é para o futuro. Mas aquilo está acontecendo bem diante dele. Ele não consegue captar a coisa e joga para o futuro. Então, não é questão de falar o que é. Você tem que descobrir, pelo Espírito de Deus, que você tornou-se a casa. E a presença de Deus não está em você só quando você está aqui. Aonde você estiver, a presença de Deus está ali, porque você é responsável por manter esta presença ao seu redor. Aonde você estiver, Deus está com você, em qualquer circunstância, em qualquer momento, principalmente na hora da morte, Ele está ali com você. Então Deus está com você em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Deus não está com você só aqui, ou lá na sua casa quando você está orando. Não, Deus está com você. Se Ele mora aí, se aí é a casa dele, Ele vai estar em todo lugar, em qualquer circunstância. Então não tem assim que negócio, tem hora, eu não sou crente, tem hora eu viro um incrédulo. Não, isso não existe, ou você é ou não é. Agora veja bem, aqui está, e hoje mesmo, quando a igreja volta a palavra em fé, podemos dizer, sem nenhuma dúvida, que a glória de Deus e os maravilhosos atos de Deus estarão em seu meio novamente. Agora eu espero que isso possa chamar a sua atenção, tá? O que vou ler aqui. O profeta diz o seguinte: nunca falhou o que o profeta disse a respeito dos acontecimentos, os que passaram, os presentes, os que virão. Ele diz assim: eu creio, de acordo com Apocalipse 13:16, que a noiva terá de parar de pregar, porque a besta está exigindo a marca na mão ou na testa, para garantir a pregação. As denominações receberão a marca, ou serão forçadas a cessar a pregação. Então virá o cordeiro para sua noiva e julgará a grande prostituta. Parágrafo 66, está dizendo que a noiva terá que parar de pregar. A besta vai exigir que ela pare. Então, aqui foi quando o irmão Branham ouviu uma voz dizendo: pegue a caneta. Ele pegou a caneta, escreve. Ele está escrevendo o que o Espírito Santo está ditando, tá? Está dentro desse texto. Por que ela tem que parar de pregar? Então, as pessoas estão muito acomodadas.
né? A igreja está acomodada. E ela vai levar uma sacudida, vai voar pena para todo lado. Primeiro, ela tem que parar para acontecer duas coisas. Primeiro, o rapto irá se dar. Segundo, para manifestar a marca da besta. Duas coisas irão acontecer. Ela será raptada, em seguida, a marca da besta para todo o mundo e o mundo religioso. Pois bem, agora veja bem o que o profeta está dizendo. Bom, eu não vou na igreja o mês inteiro, mas no primeiro domingo do mês tem ceia, eu vou tomar ceia. Eu não vou na igreja durante a semana inteira, porque eu não posso. Mas se der para mim ir, eu vou no domingo. Se não der também, não tem problema não, vou em frente. Essas pessoas vão procurar a igreja daquele pastor, quando não vai ter mais pastor. Eles vão querer congregar e adorar em um tempo que a igreja está juridicamente fechada. Aí simplesmente ele volta para casa e cruza os braços e deixa a coisa rolar. Por quê? Ele não ouviu o som da trombeta. Por que a igreja será fechada? Como está aqui. Vai ser fechada porque aí vai manifestar a igreja pura. Não vai ter nem sequer uma casca, nem um joio em nosso meio. Então, ela não vai manifestar em um grupo. Aí você percebe que vai ser indivíduo. Você não poderá ministrar mais a mensagem, ponto. Quanto tempo será pastor? O profeta não disse quanto tempo vai ficar sem ministrar. Mas isso é para provar. Essa é a prova final, esse é o momento final. Quem tem o Espírito ou aquele que não tem, se você saiu daqui, essa porta fechou, cheio do Espírito Santo, você continuará cheio do Espírito Santo. Mas se você não recebeu o Espírito Santo, tenha certeza que nunca mais você vai receber, porque o tempo termina quando a igreja fecha. Fechou a igreja, o que você espera? Eu vou mudar de mensagem para você ver o que nos espera. O profeta disse, eu li isso para vocês recentemente, 3 classes de crentes, 97, vocês se lembram que eu li isso aqui? Vou repetir, que talvez alguém não ouviu. E diz assim, essa é a razão porque eu creio que, quando essa noiva for chamada fora e eleita, e posta no livro da vida, haverá um som desde o céu que fará entrar nela um tal batismo do Espírito Santo, nessa noiva, e a tirará da terra com graça de rápido. É sua vida digna do Evangelho. 47, não, peraí, tem que ter uma passagem aqui, que eu estou deixando passar, peraí. É essa mesmo, não, 47 de Pérgamo, assim, está aqui, ó. Vou virar aqui a página agora eu estou fazendo pequenos comentários nessa noite, não estou levando a cabo o que eu tenho escrito aqui, só pequenas coisas, e depois eu vou falar mais pontualmente sobre esse assunto. Se você se interessa por isso, é do parágrafo 62 ao 65, pondo-nos ao lado de Jesus, ou seja, é sua vida digna do Evangelho. Diz assim, agora, alguém disse, haverá uma marca da besta, em algum dia ela virá,
Deixe-me dizer-lhes, ela já veio. E logo que o Espírito Santo começar a cair, a marca da besta começa a tomar lugar. A marca da besta já veio. Ela está manifestada? Não. Mas ela está aí. Não haverá um batismo que vai tirar a noiva da terra? Ele está aqui. Está bem aqui nesta noite, bem nesta mensagem, bem nesta Bíblia, bem neste sermão que estou pregando, está bem aqui. E vai manifestar no tempo exato. Vai manifestar na hora que Deus determinou. Não vai ser nem antes e nem depois. O crente cheio do Espírito Santo está vigiando cada passo que ele dá na vida. Ele está vigiando no amanhecer de cada dia. Ele está atento. Porque vai ser uma surpresa. Quando você vê a igreja fechada, então você sabe que o tempo tem terminado. E o Espírito Santo, porque quem vai sair daqui da terra vai ser o Espírito Santo. Se você é Ele e Ele é você, você vai com Ele, não essa carcaça, mas aquele corpo que eu falei no princípio, aquele tabernáculo que está aqui dentro, aquele lugar celestial, vai embora. Aquele lugar celestial vai tomar exatamente a sua teofania, toma esse corpo redimido e torna-se um corpo glorificado, a semelhança, a imagem do Senhor. Isso se dará, é o assim diz o Senhor. Agora, lógico que tem pessoas que estão desapercebidas e não estão interessadas, estão sonolentas, não estão nem aí. Porque isso não chamou a atenção delas, não prendeu a atenção delas, elas nunca se corrigiram, elas nunca se acertaram, elas nunca fizeram um propósito de servir a Deus de coração e de alma, sem se importar os acontecimentos, sem se importar com o contraditório. Eu vou servir a Deus, se a minha mulher quiser ou não quiser, se o meu marido quiser ou não, eu vou fazer, se o diabo quer ou não, eu vou fazer de qualquer maneira. Eu estou determinado a ser um cristão verdadeiro. Algo está pulsando, algo está gritando no seu interior, e você não é capaz de ser um crente morno, frio, que arrasoa, mas um crente que a chama está ardendo. Amém. Agora alguém disse, haverá uma marca da besta, ela virá. Então eu disse que ela já veio, ela não manifestou ainda, está aí. Deus conhece os seus, o diabo sabe que são os dele também. Logo que o Espírito Santo começar a cair, a marca da besta começa a tomar lugar. Vem, você somente tem duas coisas. Uma delas é aceitá-lo, tomar o selo de Deus. Rejeitá-lo é tomar a marca da besta. Rejeitar o selo de Deus é tomar a marca da besta. Todos estão entendendo? Rejeitar o selo de Deus é tomar a marca da besta, pois a Bíblia diz que todos aqueles que não foram selados com o selo de Deus tomaram a marca da besta. Quando a trombeta soava, todos que queriam ser livres podiam ir, aqueles que não estavam marcados,
Agora, veja você, a marca da besta, se nós falarmos a respeito disto no futuro, é quando isto será feito manifesto. Quando você vir que isto é o que você fez, já fez, então é o Espírito Santo, ele será manifesto quando nós virmos o Senhor Jesus vindo em glória e sentir aquele poder transformador, e vendo os mortos levantando das sepulturas, sabermos que em não mais de um segundo nós seremos transformados e teremos um corpo como o seu. Isto será feito manifesto. Então ver aqueles que rejeitaram isto e ficarem aqui embaixo. Não disse Jesus: das virgens saíram para encontrar Cristo. Algumas delas adormeceram na primeira vigília, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, até a sétima vigília. Mas na sétima vigília, aí veio o clamor. Aí veio o esposo, sai-lhe ao encontro. E as que estavam dormindo despertaram. Todas as eras de volta a Pentecostes, entendam isso agora, despertaram, vem, desde a sétima era, a era da igreja, todo o caminho de volta se despertou, e estes que estavam vivos nesta era da igreja, eles foram mudados, eles entraram. No mesmo tempo que elas entraram, as virgens que dormiam vieram e disseram: nós queremos comprar do vosso azeite. Isso aqui é um assunto que eu vou abrir para sexta-feira, tá? Por quê? Porque os primeiros serão os últimos, os primeiros. Então começa aqui e vai até no Pentecostes, vai até na igreja de Éfeso, tá? Então levantará. Agora, quando foi que isso aconteceu? Quando soou a sétima trombeta, quando Deus abriu, o Espírito abriu os 7 selos, então Deus levantou esta igreja, essa igreja que está viva aqui, nesse presente momento, aquilo que está ali, aquele batismo, que fala aqui em 3 classes de crentes, 97, cairá, fundirá um poder nesta noiva, e aqueles mortos virão, e eles se apresentarão aqui, naquela manhã de ressurreição, não é? E os que estão cheios do Espírito Santo aqui, os verão, e quando eles encontrarem, eles subirão enquanto o Senhor nos ares. Aí vai passar para a era de Wesley, de Lutero, de Columba, e vai descendo até a era de Paulo. Cada era vai se levantar naquele dia, começando nessa. Por que tem que começar nessa? É a única era que tem crentes vivos para ser arrebatados. É a única era que tem o remanescente. É a única era que tem gente viva na terra, cheia do Espírito Santo. Em meio a um mundo terrível como esse, com tanto pecado, tantas trevas, tanta escuridão espiritual, nesse meio escuro, tem um punhadinho de gente que é cheio do Espírito Santo.
e essa gentinha aí está parando a ira de Deus. Esse pequeno grupo está segurando a ira para não cair sobre o mundo. Quem está mantendo o povo comendo e bebendo e sem a destruição total? Porque ela está aqui, porque ela é a palavra, porque ela e o Espírito é a mesma pessoa. Ela fala o que o Espírito fala. Quando o Espírito faz silêncio, ela também fica silenciosa, mas quando o Espírito fala, ela também fala, e a palavra dela é tão boa quanto a palavra do nosso Deus. Amém. É a única era que tem crentes vivos na terra. Por isso, quando aqueles que saem da sexta dimensão estiverem aqui, nós os veremos. E o profeta disse: quando seus olhos abrirem e ver aqueles que vieram da sexta dimensão, você receberá o mesmo corpo que ele tem. Então cada crente aqui, naquele dia, vai ver a ressurreição. Você quer uma prova disto? Cada crente que estava na terra, quando Jesus ressuscitou, eles viram ele ressuscitado. Lá na sua primeira vinda, cada crente cheio do Espírito Santo, que está aqui, vai ver aquela parte do corpo que vem para cá, e nós subiremos ao encontro do Senhor. Aí vai acabar aquela discussão, a nuvem é falsa, e aí vai acabar, vamos pregar só as eras, não entra no selo, porque selo é uma coisa complicada, não fala de trovão, todos que falam de trovão entram no ismo, aí vai acabar tudo isso. Quer dizer, aquela história, contra fatos, não há argumento mais. O que eles vão dizer? Olha, passamos por toda a vida pregando a mensagem e não vimos os selos revelados, abertos. Passamos toda a vida pregando a mensagem e não vimos o Senhor Jesus Cristo passeando em nosso meio. O Senhor Jesus Cristo adorando conosco, o Senhor Jesus pregando naquela plataforma, o Senhor naquele ancião, naquela anciã, o Senhor naquele jovem. Passamos a vida inteira e não vimos, ele estava bem diante de nós, na figura do meu irmão que foi embora. Amém. Aí vai cair o desvario, aí vai acabar como diz, as contendas, aí acaba o falso. Tenha certeza, o homem mais falso da terra foi Jesus, no conceito dos religiosos, Anás, Caifás, fariseus, saduceus, mas foi o único que ressuscitou. Quero dizer para quem está me ouvindo, que os falsos vão embora, vão ficar só os verdadeiros aqui para a tribulação. Deus abençoe.